Boa tarde a todos, graças a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vou poder compartilhar a palavra de Deus mais uma vez. Então, de antemão, eu quero agradecer a cada um que vai assistir o vídeo, Fiquem com Deus, Jesus abençoe. E a palavra é forte, a palavra é densa, a palavra tem mensagens muito importantes para cada um de nós. Então, vamos começar com o Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 52. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim dessa era, os anjos virão, separarão os perversos dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Já alertei que os tesouros, tanto quanto a coisas novas e coisas velhas, quando nos referimos a coisas velhas, nos referimos a... podemos interpretar como sendo as mensagens do Antigo Testamento, coisas novas, o que foi dito no Novo Testamento. E o Novo Testamento teve muitas menções ao Antigo Testamento. Inclusive o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele confirmava a vinda do Messias, confirmava que a vinda de Jesus ocorreu com base no Antigo Testamento. O Antigo Testamento também traz profecias que ainda irão se cumprir, tá bom? Então, a palavra de Deus é pura, santa, é só a gente se aprofundar cada vez mais na palavra, obedecendo e praticando o que ela ensina. Assim Deus abre nossos olhos para que a gente venha receber cada vez mais do conhecimento, da sabedoria insondável de Deus. Em Daniel capítulo 12, versículos 1 a 3, depois o versículo 13. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Aqui observamos que Daniel falou apenas no livro. Todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto. Então essa libertação que é dita aqui se refere ao livro de Deus chamado Livro da Vida. O livro da vida, ele é para aqueles que Deus já separou de antemão antes de criar o mundo, que pode incluir cada um de nós, como pode incluir também pessoas no futuro, inclui também pessoas no passado, mas cada um tem que viver buscando o Senhor para entender que é o Senhor que pode conceder a salvação, que é por meio de Jesus Cristo que nós temos acesso a Deus Pai, e por essa razão buscamos nele a misericórdia, o perdão dos pecados e fazer a vontade dele, agradá-lo, assim como ele veio à terra para fazer a vontade de Deus Pai, mesmo passando por sofrimento, como a mensagem de hoje também vai trazer esclarecimento sobre isso com alguns versículos. Então, multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Então, aqueles que conduzem muitos à justiça, que justiça é essa? A justiça de Deus, serão como as estrelas para todo sempre. Então, estrelas, o que lembramos quando falamos em estrelas? Estrelas são corpos celestes, corpos que possuem luz, possuem energia, e é uma energia insondável. Nós não temos noção da energia de cada estrela. Mas Deus dizer que tais pessoas que conduzem muitos à justiça vão ser como as estrelas, é porque é algo que não conseguimos nem imaginar. Tamanha a magnitude do que Deus vai conceder àqueles que o amam, que fazem a vontade dele. Quanto a você, o versículo 13, sobre para Daniel, quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará, e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Daniel, temente a Deus, seguindo os caminhos de Deus, então ele, quando houver o grande dia, vai receber a herança que cabe a ele, porque ele também receberá um corpo imperecível, um corpo em glória, para poder louvar e adorar a Deus por toda a eternidade. Tamanho é o poder de Deus. Não importa se de Daniel, do corpo físico de Daniel existiu naquela terra, ficaram apenas átomos. Não importa. Deus ele é capaz de fazer do pó da terra
novos corpos e fazer o que Ele quiser, porque Ele é o Todo-Poderoso, o Criador de tudo. Então, em Provérbios capítulo 11, versículo 30, o fruto da retidão é a árvore da vida e aquele que conquista almas é sábio. Então, as pessoas que conquistam almas são sábias aos olhos de Deus. Então, isso é bom, isso é ótimo. Isso é ótimo. Alguns podem me perguntar, você é um pregador que só prega de graça, você inclusive prefere dar do que receber, você gosta de dar chaveiros, pessoal, pessoas que passam necessidades, se você pode contribuir, você contribui. Você está pregando inclusive para milhares de pessoas, e muitas pregações são milhares de pessoas que assistem, então você está querendo ganhar alguma coisa com isso. O que eu quero dizer é que o que eu desejo ganhar, que eu não mereço, é a salvação de Deus. Então, a salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, mesmo que milhares de pessoas estejam assistindo esses vídeos, eu não coloco sequer para remunerar, para... Tem um termo, né? Monetizar os vídeos, não coloco não. Porque a minha fé é que o prêmio, a herança, vem de Deus na eternidade com Ele. Tá bom? Então eu sei que aqui vão ter tribulações, todos nós passamos tribulações, dificuldades, aflições, mas a paz que excede todo entendimento, ou seja, a pessoa pode ter o conhecimento de todos os livros aqui do mundo, mas existe uma paz que excede tudo isso. É a paz de estar em Jesus Cristo. Tá bom? Então vamos adiante. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 12 a 18 e depois o versículo 21. Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos ainda mais, isso Paulo, né? Paulo Barnabé, né? Ele trazendo essa menção sobre os dois, que trabalhavam e mesmo assim pregavam a palavra, né? E não desejavam ser peso para ninguém, e eles falam isso aqui na palavra. Mas nós nunca usamos desse direito, pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Meu papel aqui se assemelha a eles, só quem sou eu para querer me comparar a Paulo ou então a Barnabé, mas a gente busca ser imitador de Paulo, que foi imitador de Jesus, para poder fazer a vontade de Deus. Então, ser imitador não significa, nossa, eu vou ter um grau de santidade daquele homem, não. Significa que eu vou buscar. Minha fé está muito aquém do que eu gostaria ou do que seria necessário para, por exemplo, realizar alguns milagres que Paulo realizou. Mas é a fé em Jesus, a fé em Deus que me faz seguir em frente com pregações gratuitas, com obras ensinadas por Jesus, por meio de Deus, para poder receber de Deus algo que eu não mereço, que é a salvação. E o Senhor Deus, querendo me presentear com alguma herança, eu vou receber, né, e agradecer, porque eu não mereço. Tá bom? Então vamos adiante. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Assim como eu não quero pôr nenhum obstáculo. Qual é o obstáculo que alguns podem interpretar ou podem entender? É porque eu vou ler a Bíblia exatamente como ela é, sem cortes. Os cortes que eu faço, os versículos que eu escolho, é por causa da mensagem limitada de até 20 minutos que eu tenho pregado, ou 20 e poucos minutos. Mas o fato é que eu não vou me abster de pregar o que está na palavra. Como eu falei, que haverão peixes bons colocados em cestos e os peixes ruins serão jogados fora. Assim será o reino de Deus, que vai separar o joio do trigo, que vai separar os bons dos maus, vai separar os justos dos perversos, porque Deus é bom a todo tempo e Deus é amor. Então Ele é amor, é justiça, e Ele vai, por amor, conceder algo que os dele, né, nem imaginam o que será. Tá bom? E também o desprezo, a vergonha, o sofrimento eterno para aqueles que optaram por continuar nos caminhos da maldade e que não se arrependeram das suas impiedades, das suas condutas vergonhosas e que desagradam o Senhor Jesus, o Senhor Deus. No versículo 13, vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, se tem pessoas que vivem do Evangelho sem realizar trabalhos adicionais para poder receber remuneração, então tem pessoas que estão ali para também contribuir no sustento daquelas pessoas, não para enricá-las, porque aquelas pessoas, assim como levitas, assim como sacerdotes, elas deveriam trabalhar ou devem trabalhar para Deus. Então, sabendo que é para Deus, a herança que lhes cabe também é no reino celestial, mas a provisão e o sustento pode ser compartilhado pelos irmãos que estão recebendo da palavra de Deus como uma forma de gratidão, como uma forma de alegria, como uma forma de mostrar que estão ali também para vivenciar experiências de frutificar os frutos que Deus ensina, como, por exemplo, o fruto de prestar ajuda, o fruto de compartilhar, o fruto de exercer misericórdia. Então, Paulo disse em especial que não tem usado nenhum desses direitos.
E a mais, né, a sugestão de leitura seria 1 Coríntios 9, versículos 12 a 18 e depois o versículo 21, mas agora eu vou resumir no versículo 18. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas essa, que pregando o evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Então a apresentação gratuita do evangelho é o que eu também tenho feito, né? E no versículo 21, para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Observe, nós gentios temos que obedecer lei? Sim. Qual lei? Lei de Cristo, mandamentos, ordenanças, ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então, sabemos que estamos sob a graça, mas sob a graça é no entendimento de que obedecemos a lei de Jesus por amor. Nós entendemos que Ele morreu por nós, o santo no lugar dos pecadores, para que venhamos a nos arrepender dos nossos pecados por meio dele e frutificar as boas obras que Deus Pai já separou e já reservou e já sabia de antemão, antes mesmo que nós as praticássemos. Então, isso é o amor de Deus. Isso está na palavra de Deus? Está na palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 10, como eu apresentei na última mensagem, né? E muitos outros versículos. Tá bom? Então, nós temos que fazer a vontade de Jesus e entender que a nossa vida aqui na terra é buscando o tesouro que ele tem pra gente. Tesouro aqui na terra não. Um tesouro dos céus, um tesouro imperecível, que ninguém pode tomar. Tá bom? Então, em Hebreus capítulo 2, versículo 10, ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Então, Jesus, ele é autor da nossa salvação. Então, Deus o tornou ainda mais perfeito quando ele veio em carne, porque em carne, Jesus vivenciou as limitações que a carne tem. E isso a palavra de Deus também explica. É como você fazer uma maquete, fazer algo, e você, de repente, colocar os bonequinhos da maquete, e você se tornar um bonequinho da maquete. Que não é você vendo de cima, mas você vendo de igual para igual, né, as coisas ali e entendendo, né, o que cada coisa da maquete ali estava presente, para qual o objetivo, qual a função, quais as limitações. Então é isso numa proporção infinitamente maior, que foi a proporção da criação de Deus em relação ao ser humano, em relação à vida, em relação a tudo que ele desenvolveu, a tudo que ele produziu, como os planetas, estrelas e tudo. Tá bom? Então, Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 9. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte. Ou seja, as orações que Jesus fez foi a Deus Pai, né, com súplicas, com alta voz, com lágrimas, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus sofreu. E uma vez aperfeiçoado, mais uma vez falando da perfeição, do aperfeiçoamento que Deus Pai concedeu a Deus Filho, ele tornou-se a fonte de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Em Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. Voltando para o mesmo capítulo de Hebreus, agora o versículo 2, né? Eu falei de Hebreus 2, 10, Hebreus 5, 7 a 9, Hebreus 2, 17 a 18. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, ou seja, Jesus veio em carne, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer a propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista que o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então busquemos em Jesus, né, superar todas as dificuldades, todas as provações, tentações e provações, porque nele nós temos a vida eterna, não por merecimento, mas pelo amor dele. E o amor dele que pode nos habitar e ele pode estar em nós para que venhamos a ter certeza que estaremos com ele, mesmo sem merecermos. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7 e 9. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-nas em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Em Lucas capítulo 18, versículos 16 a 19, eu vou ler agora o versículo 17 e o versículo 19. Digo-lhes a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E o versículo 19, por que você me chama de bom? Respondeu Jesus, não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Deus Filho falou isso para explicar porque Deus Filho veio em carne e testificou que a bondade é de Deus em nós. Eu já falei isso anteriormente, quem quiser referências bíblicas sobre o assunto,
eu posso compartilhar com amor de graça e cada um fica à vontade para colocar qualquer informação que deseje nos comentários, tá bom? E que Deus possa me usar, fazer a vontade dele por meu intermédio, para que eu venha a responder o que Deus deseja responder para você e não o que minha carne responderia, porque não há nenhum bom. Bom é Deus. Então, se existe uma pessoa boa, não é aquela pessoa. É Deus, por meio daquela pessoa, realizando obras de bondade que serão mensuradas por Deus, né? E isso também está explicado em 1 Coríntios capítulo 3, se aquela obra foi alicerçada em Deus ou não, porque se não foi alicerçada em Deus, então ela não tem validade. Tá bom? Isso é o que está escrito na Bíblia também. E sobre receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará neles. Então eu, mesmo que eu tivesse 80 anos, vamos supor que eu li uma passagem bíblica que eu interpretava errado porque eu recebi de forma errada de alguém que me ensinou e Deus mostrou, não, o entendimento é esse aqui. Então eu vou acolher o entendimento que Deus colocou no meu coração e desconsiderar o que pessoas, tradições, costumes colocaram em desacordo à palavra de Deus. Então ser criança significa você aprender o que é a vontade de Deus e não a vontade de homens. Em Romanos capítulo 2, versículos 11 a 16, eu vou ler alguns versículos, vou ler os versículos 14 e 15. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Então, tornar-se lei para si mesmo, Novo Testamento seria o quê? Seriam as leis de Cristo, as leis de Jesus, as leis da nova aliança. Por quê? Porque na antiga aliança, teve uma pessoa em especial que ela colheu lenha, né? E no sábado. E o sábado sagrado não era para ninguém trabalhar, porque a lei de Deus no Antigo Testamento foi essa. Então, levou-se o caso para Moisés e, recebendo a informação de Deus, disse, olha, tirem essa pessoa do acampamento, apedrejem-na até a morte. Então, na nova aliança, é assim? Não. O ensinamento do castigo que ocorreu no Antigo Testamento, Jesus Cristo, ele não tinha vindo em carne ainda, então a lei foi essa e obedeça-se à lei. Hoje, vamos supor que um homem, ele colhe lenha no sábado. Sabemos que Jesus é o Senhor dos sábados e sabemos também que podemos fazer boas obras no sábado, assim como podemos viver e fazer outras obras também no sábado ou em qualquer dia. Então, pela lei de Cristo, hoje, um rapaz colheu uma lenha e foi ali de repente, num lugar bem frio, colocar aquela lenha próxima às pessoas que estavam passando frio e fez uma boa obra. Então, nosso Senhor Jesus, ele concede, se aquela obra está alicerçada em Jesus, computar aquilo como uma boa obra para aquela pessoa, mesmo sendo no sábado. Então, é isso que nós temos que ter entendimento. Existe a lei dos judeus, a lei que foi proferida para os judeus, para o povo de Deus, e existe também a lei de Cristo, que é a lei que devemos seguir. Então, esse é o exemplo. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora os defendendo. 1 João capítulo 2, versículos 3 a 6, depois versículos 17 até 29. Vou ler alguns versículos. Sabemos que o conhecemos se obedecermos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, obediência a Jesus por amor, entendendo que, mesmo que passemos por sofrimento, é um sofrimento momentâneo, que não se compara a estar na eternidade com Deus por meio de Deus Filho. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Versículo 20. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Versículo 24. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai, ou seja, perseverar, continuar realizando as obras que agradam ao Senhor e não se desviar dos caminhos de Deus. E ainda assim, alguém está tropeçando, está em desvios, arrependa-se, para que Deus possa colocá-lo novamente no caminho da eternidade, no caminho da salvação. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escreva essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Então tem pessoas no mundo hoje que querem enganar outros, que inclusive já aceitaram Jesus. Sim, existe. Por isso a gente tem que pedir a Deus cada vez mais discernimento, misericórdia e entendimento do que realmente Deus quer que façamos. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Não precisam que alguém os ensine.
mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Então, como quem ensinou? Como Jesus ensinou, por meio dos profetas, por meio de apóstolos, para que venhamos a fazer a vontade dele e não nos desviemos da verdade, não nos desviemos do caminho do Senhor. Então, entendamos, inclusive, que na hora que existe uma afronta a algum mandamento, por recomendação de um ser humano, de uma pessoa, e você conhece e você tem no seu coração o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se é uma lei ou ordenança de mandamento, de obediência, mas o que pediram para você obedecer é algo que desagrada a Deus, aí você diz, não, isso aí eu não faço. Eu sofro as consequências, mas não vou fazer algo que desagrada o meu Senhor Jesus, porque eu estou aqui para fazer a vontade dele. Eu estou aqui para compartilhar o amor dele com você, com as pessoas, mas eu não estou aqui para desobedecer os mandamentos e o primeiro mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre dons, temos dois textos, Romanos capítulo 12, versículos 4 a 9, sugestão de leitura, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 11 e versículos 27 e 28. Vou ler alguns versículos aqui que estão em 1 Coríntios. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, embora a obra de um cristão seja uma, por exemplo, levar o evangelho nas ruas, outro levar o evangelho no templo, outro levar o evangelho em hospitais, outro levar o evangelho em presídios. Então, embora sejam ações diferentes, a gente sabe que é Deus efetuando tudo em todos, que tem o Senhor Jesus e entende que tem que fazer a vontade dele, obedecê-lo, para poder agradá-lo e poder estar com ele por toda a eternidade. No versículo 8, pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito a outro poder para operar milagres, a outros profecia, a outro discernimento de espíritos. Então, uma série de dons que são ditos. E em relação à fé, sabemos que seria uma fé aperfeiçoada, que é dito aqui, falou fé, mas sabemos também que é impossível agradar a Deus sem fé, porque isso também está na palavra de Deus. Então, o cristão tem fé, sim, fé em Cristo, para poder receber do favor imerecido, receber da misericórdia de Deus aqui na terra. Assim, na igreja seria o quê? O corpo de Cristo, pessoas que completam, que dão completude ao corpo de Cristo. Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Então, está na palavra de Deus. Sabemos que nem todos têm todos os dons, mas a quem recebeu o dom, frutifique cada vez mais com o dom que ele deu. Deus pode conceder até mais dons. Então, vá frutificando inicialmente o que você recebeu e cada vez frutifique mais, que você vai ver que Deus ele pode te conceder diversos dons por amor, porque o maior dom é o amor. E por esse mesmo amor, Deus concede os dons que ele quiser a quem ele quiser. Em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 a 11, a gente deve se humilhar sim debaixo da poderosa mão de Deus para que ele nos exalte no devido tempo. A gente deve lançar sobre ele toda a ansiedade que temos. Em João capítulo 6, versículos 44 e 45, para encerrar a mensagem de hoje. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Então a gente tem que ir sim ao nosso Senhor Jesus. Tá bom? Então Jesus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima, se o Senhor Jesus permitir. Fiquem com Deus.